Então, professor, esse aqui é o nosso trabalho. Ele possui 4 laudas, aqui contendo as respostas, no caso o link para o GDB, e mais embaixo tem os gráficos. Bom, então nosso grupo é composto por 5 pessoas, que são o Elian, Gabriel, Gustavo, Harrison e Matheus. Aqui temos a primeira questão, que apresenta, no caso, a implementação dos algoritmos. Clicando então aqui no link, ele vai nos levar para o GDB e vai nos mostrar um programa que demonstra a aplicação de cada algoritmo de ordenação em um vetor de exemplo e imprime o vetor ordenado resultante. Bom, então aqui ele apresenta nossos algoritmos, que é o Bubble Sort, que está o código dele, o método, o Quick Sort, vai ter o Selection Sort, Heap Sort, o Insertion Sort, que é a inserção direta aqui, Shell Sort e Merge Sort. Bom, então esse é o código principal, que ele nos mostra a aplicação do algoritmo, e eu vou estar rodando ele agora aqui. Então ele tem como saída o vetor original e ele mostra, no caso, os métodos fazendo a ordenação desses vetores. Voltando então para o documento, continuando a apresentação do trabalho, temos a questão número 2, que para cada algoritmo deverá ser realizada a ordenação de 3 vetores, pelo menos 10.000 elementos. No caso, eu irei usar o 7º algoritmo para exemplificar aqui. Agora eu vou abrir ele, que ele nos traz para esse código, que ele é responsável pela implementação do algoritmo de ordenação Merge Sort na linguagem C, e ele utiliza para ordenar 3 vetores, pelo menos de 10.000 elementos, conforme o enunciado. Ele é realizado da seguinte forma: um vetor aleatório de 10.000 elementos, como pedido no enunciado, é gerado usando a função gerar vetor aleatório, que é esta função aqui. Bom, temos aqui a função de gerar um vetor aleatório para gerar os 10.000 elementos, que é essa função, gerar vetor aleatório. Temos também a função de inverter os vetores e também a função para intercalar os vetores ordenados. Aqui eu vou ter a função Merge Sort, que é usada para ordenar e implementar as funções. Mas aqui abaixo eu vou ter o final do código, que ele mostra os 3 vetores, que é o aleatório, ordenado e inverso, que são impressos na tela usando a função imprimir vetor. Bom, vou rodar o código agora. E esse processo ele demonstra a aplicação do algoritmo de ordenação do Merge Sort e permite visualizar a diferença entre um vetor aleatório, um vetor ordenado e o inverso. Aqui estão os vetores, são muitos. Voltando então aqui para a terceira questão, que é para fazer a avaliação do tempo de execução para cada um dos 3 tipos de vetores. Então vou abrir o código aqui. Então, na questão 3, o processo ele é realizado da seguinte forma. No caso, são definidas funções para gerar um vetor aleatório, um vetor classificado em ordem crescente e um vetor classificado em ordem decrescente. No caso, o vetor aleatório é ordenado utilizando o algoritmo Bubble Sort e o tempo de execução é medido. Bom, o vetor classificado em ordem crescente é ordenado utilizando o mesmo algoritmo e o tempo de execução é medido novamente. A seguir, o vetor classificado em ordem decrescente é ordenado utilizando o Bubble Sort e o tempo de execução é medido mais uma vez. Aqui estão os vetores classificados e o vetor em ordem inversa também, assim como o vetor aleatório. Os tempos de execução para cada tipo de vetor são impressos na tela. Temos os vetores aqui, agora eu vou rodar o código para ver a implementação do tempo. E o código está funcionando perfeitamente. Então, voltando aqui para a quarta questão agora, que o comando é: para cada um dos 7 algoritmos deverá ser mostrado 3 resultados de tempo de execução. Aqui eu vou usar também o Merge Sort, que é o 7º algoritmo, como exemplo. O código fornecido
implementa o algoritmo merge-sort em C aqui no caso nesse código e mede o tempo de execução dos seguintes cenários. No caso médio, o vetor ele é preenchido com os números aleatórios e então ordenado utilizando o merge-sort. No melhor caso, o vetor é preenchido com os números já ordenados e então ele é ordenado utilizando o merge-sort também e o tempo de execução é medido. E no pior caso, o vetor ele é preenchido com os números ordenados e de forma inversa e então ele é ordenado usando o merge-sort. Bom, o algoritmo merge-sort é um algoritmo de ordenação eficiente que divide recursivamente o vetor em metades e ordena cada metade separadamente e depois combina as partes ordenadas para obter o resultado final. Aqui temos a implementação e o código principal mais aqui embaixo, que vai ser usado para medir, no caso, o tempo. E agora eu vou rodar o código. Bom, aqui está o tempo. E só complementando, o tempo de execução ele é medido usando a função clock, que é usado para calcular o tempo decorrido entre o início e o fim do processo de ordenação. E eles são impressos aqui nessa tela de baixo. Então esse é o resultado da questão número 4. Então voltando ao trabalho aqui, temos as outras últimas questões que são, no caso, os gráficos que eram para ser gerados para comparar os tempos. Aqui eu vou dar um pequeno zoom. No caso, aqui nós temos o tempo médio de execução do bubble sort para um vetor de tamanho 1000. No caso, eu usei para todos os três exemplos aqui nos três gráficos um vetor de tamanho 1000 para ter essa melhor comparação do tempo de execução deles. Aqui está o primeiro gráfico, no caso do tempo médio, com os 7 métodos. Aqui os segundos e também uma tabelinha aqui mostrando qual foi o tempo de execução de cada um. Aqui eu tenho a comparação do tempo do melhor caso. Aqui é a mesma coisa, os segundos, os métodos e a tabela. E por fim, eu tenho a comparação do pior caso, com juntamente as mesmas informações, porém com os segundos com tempo de execução diferente nos três casos. Aqui eu vou ter a questão número 8 e o trabalho finaliza por aqui.